Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, esse quadro que vocês adoram. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa aquele bom dia Dani aí nos comentários, um joinha no vídeo, tá? Aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo também, se você perdeu alguma história. Bom, eu estou concorrendo, gente, para receber o prêmio Luísa Brunet de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? Esse prêmio vai ser realizado aqui em Nova York em julho ou junho, agora eu não lembro a data direitinho. Mas o primeiro link aqui da descrição é para que vocês votem em mim. Se vocês acham que eu mereço esse prêmio, clica aqui no primeiro link, vocês vão ver minha foto. Aí vocês deixam um comentário, por que eu mereço ganhar esse prêmio? Manda. Vai pedir para você cadastrar seu e-mail, porque cada e-mail só pode dar um votinho. Então conto lá com o voto de vocês. Vamos lá ganhar esse prêmio, trazer aqui pro canal em nome de todas as Alices que já passaram e passarão por aqui ainda, né? E que mudaram de vida, né? Porque a gente gosta de ver isso. É as Alices que passam aqui e mudam de vida. Inclusive, gente, a Alice do nosso vídeo que foi ao ar, deixa eu ver que dia, ela voltou para me avisar, quer ver? Preciso sair dessa relação. Foi ao ar no dia... Por que o YouTube não bota o dia, gente? Que o vídeo foi ao ar, por favor, YouTube. Bom, preciso sair dessa relação. Há 9 dias atrás ele foi ao ar. Eu não tô conseguindo ver por aqui, caramba. Envie dinheiro para o exterior com a... Eu não sei porque eu não estou conseguindo... Ah, ele foi ao ar dia 4 de maio. Então, essa Alice, gente, mandou avisar que ela saiu de casa. Olha que legal, depois dos comentários de vocês, né? Depois do vídeo, de tudo que a gente falou aqui, ela resolveu sair de casa, ela está na casa dos pais. Então, assim... Ela falou que o vídeo ajudou ela muito a tomar essa decisão. O que é muito legal, né, gente? Porque ela tava sofrendo bastante. E eu espero que... Eu falei com ela, eu espero que seja uma guinada, assim, na vida dela, sabe? Porque eu já falei pra vocês, quando a gente muda, tudo muda. Quando a gente decide mudar, as coisas em volta também mudam. Então eu acredito muito que ela tomou essa decisão de mudar. Ela tomou essa decisão de dar um basta nessa relação. E eu tenho certeza que foi o melhor, né? Que foi feito pra ela. Bom... A nossa Alice de hoje veio nos contar aqui... Deixa eu botar isso aqui mais pra trás. Veio nos contar aqui uma história que depois de 30 anos de casada, ela se apaixona por outra pessoa. Vamos lá ver como foi isso, gente. Alice, como foi essa história? Vamos lá. Oi, Dani, gostaria antes de tudo de dizer que eu adoro o seu canal e admiro bastante o seu jeito de contar as histórias para nós. Sou uma telespectadora assídua e sempre que possível estou assistindo os vídeos. Mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por você e por toda a sua família. Um beijo, obrigada, Alice, obrigada mesmo de coração. Bom, me chamo Alice, tenho 49 anos, sou casada há 31 anos. Nossa, ela casou o quê? Com 18 anos? É isso? E tenho um casal de filhos. Infelizmente, um deles faleceu num trágico acidente. Tenho 2 netos que são meus verdadeiros xodós. Venho de uma família classe média. Meus pais sempre foram muito trabalhadores e sempre trabalharam com comércio. Meu pai herdou do meu avô um comércio e até hoje essa loja é da minha família. Minha mãe conheceu meu pai quando começou a trabalhar numa loja próxima ao comércio. E logo eles se apaixonaram. Então começou uma linda história de amor, que dura até hoje. Eles têm um relacionamento lindo e até hoje os dois têm uma sintonia perfeita. Minha mãe sempre foi mais alegre e divertida, meu pai sempre mais turrão e genioso. Porém, eles sempre se trataram com muito respeito e ambos têm muito zelo um pelo outro. Dani, eu tive uma infância tranquila, sem grandes acontecimentos. Como meus pais sempre foram muito trabalhadores, boa parte da minha infância e da minha adolescência eu passei ao lado da dona Zélia, que era uma senhora que trabalhou na minha casa por mais de 20 anos. Dona Zélia cuidava de mim e dos meus irmãos com muito carinho e com muito amor.
Então eu sempre tive ela como minha segunda mãe. Depois que a gente cresceu, Dona Zélia ainda trabalhou alguns anos na minha casa. Ai, ai, ai. E depois ela se aposentou, né? Dani, até os 16 anos eu ainda não tinha ficado com nenhum garoto, pois nessa época eu era muito tímida, participava de algumas festinhas que meus colegas da escola organizavam, porém eu nunca tive interesse em ficar com nenhum deles. Eu não conseguia sentir vontade de ficar com ninguém, e por conta disso eu acabava me destoando um pouco das minhas amigas da escola, pois muitas delas nessa época já namoravam sério. Bom, você era eu na escola, né? 16 anos, todo mundo namorando e eu pulando na rua. Dani, quando eu estava prestes a completar 17 anos, eu conheci o Osvaldo. Ele na época tinha 21. Nos conhecemos no prédio que eu morava. O Osvaldo tinha recém mudado para o meu prédio, mais precisamente para o meu andar. E logo ele se tornou amigo do meu irmão mais velho. Começaram então a frequentar bastante minha casa. Com o tempo eu comecei a ficar bem próxima dele e quando eu notei eu já estava apaixonada por ele. Com o tempo começamos a namorar e meses depois eu acabei engravidando. Essa gravidez causou um terremoto lá em casa, pois até então eu sequer tinha um namorado na minha vida. Imagina, eu sempre pacata, centrada nos estudos, e assim que a gente descobre que eu estava grávida, o Osvaldo tomou a iniciativa de contar para os meus pais. Meu pai ficou furioso, pois eu ainda era muito nova e por conta disso eu comecei a ter vários problemas com meu pai ainda durante a minha gravidez. Meu pai ficou quase 2 meses sem falar comigo. Já minha mãe esteve sempre ao meu lado. Porém, ela não deixava passar nenhuma oportunidade para apontar o dedo para mim, dizendo, entre outras coisas, que eu tinha pisado na bola e que eu ia perder a melhor fase da minha vida tomando conta de criança. Bom, essa gravidez precoce iria atrapalhar meus estudos, né? Entre outras coisas. Depois que eu engravidei, Osvaldo se tornou uma pessoa não grata na minha casa e até a amizade dele com meu irmão ficou abalada. Com 5 meses de gravidez, Osvaldo me pediu em casamento. A princípio, meus pais foram contra. Acharam que eu não iria corrigir um erro cometendo outro. Só que com pouco tempo, eles aceitaram a ideia e eu acabei me casando com Osvaldo. Bom, então ela foi lá e teve o bebê, né? Vou chamar ele aqui de Ricardo. Dani, acabei largando meus estudos temporariamente e assim que Ricardo nasceu, Dona Zélia foi trabalhar na minha casa. Nessa época, nem eu nem Osvaldo tínhamos condições de arcar com o salário dela, porém meus pais e os pais de Osvaldo assumiram esse compromisso. Depois que Ricardo nasceu, meu relacionamento com meu pai foi voltando ao normal. Meu pai começou a frequentar minha casa e as coisas foram se normalizando. Bom, depois que Ricardo completou 3 anos de idade, eu engravidei novamente. Eu já estava prestes a entrar numa faculdade quando eu descobri que eu estava grávida de novo. Só que dessa vez foi tudo mais fácil, a gente já estava numa situação financeira estabilizada, Osvaldo já tinha um bom emprego, com uma carreira já próspera. Então eu tive um respaldo tanto de Osvaldo como dos meus pais e de Dona Zélia, para que eu tivesse uma gravidez tranquila. E dessa vez nasceu Júnior. Dani, assim que Júnior nasceu, eu me senti uma mulher quase que completa. Mesmo ainda sendo muito nova, eu tinha um casamento sólido, um esposo que me tratava da melhor forma possível, ele não tinha vícios, ele era trabalhador, ele não media esforços para me agradar e para agradar nossos filhos. Porém, eu tinha muita vontade de fazer faculdade. Eu sentia um vazio dentro de mim, eu via as minhas amigas da escola se formando, começando uma carreira profissional e eu ficando para trás nesse quesito. Sinceramente, Dani, eu não sentia nenhuma falta da vida social que elas tinham, de curtir show, barzinho, micaretas. Eu era feliz com a minha maternidade, com o meu casamento. Só que eu sentia muita vontade de fazer um curso superior, de ter uma profissão e depois de 2 anos e meio que Júnior tinha nascido, eu e Osvaldo chegamos a um acordo de colocar ele numa creche para que eu pudesse cursar a faculdade pela manhã. Nessa altura, Ricardinho, que era o mais velho, né, já estava numa escolinha. Entrei então na faculdade e comecei a cursar o curso que eu tanto queria. Nesse período da faculdade, sempre tive Dona Zélia ao meu lado para cuidar das crianças. Osvaldo também sempre foi parceirão nesse quesito. Sempre que podia, ele almoçava em casa para dar o suporte para a família.
Então eu consegui concluir meus estudos sem grandes problemas e consegui realizar o sonho que era concluir minha faculdade. Logo depois que eu concluí minha faculdade, os meus planos eram de começar a trabalhar fora. Porém, nesse período, a Dona Zélia adoeceu e não tinha mais forças para cuidar das crianças. Dona Zélia teve um câncer de pulmão e o diagnóstico do câncer, até o seu falecimento, não durou nem um ano. E esse período que ela ficou enferma, eu tive a oportunidade de retribuir para ela um pouco do que ela fez por mim, e por meus irmãos, e pelos meus pais, pela minha família, principalmente pelos meus filhos. A morte de Dona Zélia foi um baque para minha família, principalmente para Ricardinho, o mais velho, que sempre foi muito grudado nela. Depois da morte dela, ele se tornou uma criança triste e começou a apresentar problemas de ordem emocional. Ele começou a se tornar uma criança displicente, rebelde, sem vontade de se socializar. Até mesmo com o irmão mais novo, ele não gostava de brincar. Ele começou a viver num mundo isolado, enquanto as crianças da idade dele iam jogar bola, brincar com outros colegas, Ricardinho preferia ficar dentro de casa. E isso começou a causar muito desconforto pra gente, pois a gente não estava sabendo lidar bem com essas coisas. Procuramos ajuda para ele e com o tempo Ricardinho começou a se socializar melhor com os amigos, mas a gente não conseguia enxergar grandes avanços. Ricardinho continuava apresentando problemas na escola, tirava nota baixa, era disperso com as atividades e por muitas vezes a gente não teve sabedoria necessária para lidar com essas coisas. Com o passar do tempo, Ricardinho e Osvaldo começaram a bater muito de frente um com o outro. Gente, então, o Osvaldo, ele, que é o pai, ele acaba descobrindo que Ricardinho estava fazendo uso de substâncias entorpecentes. E essa descoberta, né, tornou o clima na nossa casa muito pesado. As brigas entre Osvaldo e Ricardinho eram muito frequentes. Por muitas vezes eu tentava intermediar para que eles conseguissem se entender, só que, Dani, eu ficava numa situação complicada, pois Osvaldo estava completamente certo, né? Então, por muitas vezes eu tive que ficar do lado do meu marido. Nessas discussões, eu ainda sinto remorso dentro de mim por não ter sido mais imparcial e ter compreendido melhor essa doença que tomou conta de Ricardinho, que foi a dependência química. Bom, Dani, diferentemente do que acontece com muitos casais que acabam se desentendendo, até mesmo se separando por conta desses problemas, né, de dependência química com os filhos, eu e Osvaldo acabamos nos unindo mais para tentar ajudar Ricardinho a sair desse problema. Internamos eles 2 vezes, porém ele voltava dessas internações e ele não demorava a recair. E a recaída vinha de uma forma ainda pior. Quando Ricardinho fez 17 anos, perdemos ele da forma mais trágica que uma mãe pode perder um filho. Só que, Dani, eu prefiro me preservar e não contar as circunstâncias que isso aconteceu. A única coisa que eu posso dizer para você é que não existe nada pior do que perder um filho. Um pedaço de você, principalmente quando você... é um pedaço de você, né? Então... ela falou que ela já sentia perdendo o filho antes da morte dele, né? Que estava perdendo ele para as drogas. Então, isso também era uma perda. Perdeu o filho dela para as drogas antes, né? Bom, eu vi ele perdendo o sorriso no rosto, perdendo a ternura que ele tinha dentro dele, perdendo os valores que a gente ensinou para ele. E isso tudo nos trouxe um sofrimento diário, uma sensação de fracasso e impotência. Ai, gente, meu Deus. Não sei nem o que falar. Dani, depois do falecimento de Ricardinho, eu tive que achar forças da onde eu nem tinha para vencer o luto. Pois tanto Osvaldo quanto Júnior, meu outro filho, ficaram dilacerados e sem muita força para reagir. Osvaldo começou a entrar numa ciranda que ele se culpava quase que diariamente com tudo que tinha acontecido com o Ricardinho. Ele se culpava por não ter sido mais presente na vida dele, se culpava por não ter tido sabedoria necessária para buscar um tratamento médico para Ricardinho. E assim que a Zélia faleceu, ele começou a apresentar problemas emocionais, ele se culpava por ter sido muito rude com o Ricardinho, desde o primeiro momento que ele descobriu que o Ricardo estava fazendo uso de drogas. Dani, com muita dor e com um tempo longo, as coisas lá em casa foram se ajustando.
Meu filho Júnior cresceu, se casou, me deu 2 netos lindos e maravilhosos. Só que para Oswaldo o baque foi maior. Ele se tornou calado, perdeu o prazer de ter uma vida social. Antes a gente sempre gostava de viajar com os amigos no feriado, a gente viajava no final do ano para a cidade natal dele. Mas depois do que aconteceu com o Ricardinho, ele perdeu esse encanto. A vida dele se tornou do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Até a nossa vida sexual teve um impacto. Oswaldo, por muitas vezes, estava sem vontade de namorar, né? E com o tempo, eu fui começando a me sentir cada vez mais falta disso. Porém, com o tempo, eu acabei me conformando que ele não ia mudar, que o baque tinha sido muito grande para ele e que o que me restava era estar ao lado dele para dar suporte. Logo que meu filho Júnior se casou, eu arrumei um emprego e comecei a trabalhar na área que eu tinha me formado. Isso ajudou muito a minimizar a dor da perda de Ricardinho. Além de eu conseguir preencher meu tempo com o trabalho, fiz amizades no serviço, comecei a ter uma rotina de vida diferente. Oswaldo sempre continuou trabalhando, mas o ânimo dele nunca mais foi o mesmo. Por várias vezes eu chamava ele para sair para jantar com meus amigos de trabalho e ele não tinha interesse em participar de nada. Durante muito tempo eu fiz todas as vontades dele, eu recusava os convites que eram feitos, inclusive para datas comemorativas. Muitas vezes, depois da morte de Ricardinho, eu e Oswaldo passamos Natal e Ano Novo sozinhos em casa, pois ele não queria ir para outros lugares, ele não queria ir para casa da família dele, para lugar nenhum. Bom, Dani, por conta disso tudo, a tristeza predominava na nossa casa. E isso começou a me fazer muito mal emocionalmente. Depois de alguns anos que eu estava nesse trabalho, comecei a aceitar convites das minhas amigas e dos meus amigos para sair para o happy hour e para outras confraternizações do meu trabalho. O Oswaldo não me criticava por participar desses momentos, mas nunca também se mostrou disposto a ir comigo. Então, durante muito tempo, eu comecei a fazer todos os programas sem a participação dele. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a empresa que eu trabalho contratou Silas, um homem divorciado, que é 3 anos mais novo que eu. Silas começou a trabalhar no mesmo setor que eu e logo ficamos muito próximos. Ele é um homem muito comunicativo, extrovertido e que logo conquistou a amizade de várias pessoas do meu setor. Como o nosso horário de almoço é o mesmo, por muitas vezes a gente almoçava juntos e nesse período a gente sempre sentava juntos para almoçar e para conversar. Com o tempo de amizade eu fiquei sabendo sobre a história de vida de Silas e Silas ficou sabendo da minha história e começamos a ter tanta liberdade um com o outro que em uma dessas conversas eu desabafei com Silas sobre o que eu estava enfrentando a barra no meu casamento, pois apesar de eu amar Oswaldo, eu estava sendo sufocada com a forma que ele escolheu para lidar com o luto. E que aquela forma que ele escolheu para seguir a vida estava prejudicando o nosso casamento. Um certo dia, depois de um dia de trabalho extremamente estressante, eu estava louca para tomar um chopp. E nesse dia especificamente, Oswaldo tinha viajado a trabalho. Resolvi então chamar uma amiga do setor para a gente sentar no barzinho e beber uma cervejinha. Ela agradeceu o convite e disse que não poderia por conta de um compromisso que ela tinha. Nesse mesmo momento, Silas, nossa, as folhas grudam uma na outra, se ofereceu para me fazer companhia. Foi então que eu brinquei e falei, vamos então, que hoje eu tô solteira, hein? E não tenho hora para chegar. Tô livre, leve e solta. Ele deu uma risadinha e jogou uma piadinha dizendo que isso não ia prestar. A gente tinha esse costume de brincar entre a gente no ambiente de trabalho, porém eu nunca tinha saído a sós com ele e nem com nenhum outro homem para um barzinho. Saímos do trabalho, deixei meu carro em casa, que era mais próximo da empresa, sequer subi na minha casa para trocar de roupa, pois Silas já estava me esperando embaixo do prédio. Procuramos um barzinho com menos movimento para que a gente pudesse conseguir conversar mais tranquilamente. E assim começamos a beber. Começamos a entrar no assunto da nossa vida sexual. Nunca fui muito de me abrir com essas coisas, mas aquele dia, a cada chopp que a gente tomava, eu e ele ficávamos mais à vontade para falar sobre tudo. Acabei confessando para ele que eu estava muito carente, pois raramente eu e Oswaldo tínhamos relações sexuais
e que a nossa vida amorosa tinha esfriado bastante depois da tragédia, né? Que tinha acontecido com a nossa família. Mas que há muito tempo aquilo não me fez, por muito tempo isso não fez falta para ela, mas hoje estava fazendo, né? Foi então que ele falou que já tinha um tempo também que ele estava sem ninguém, que ele estava sentindo muita falta, mas que era o perfil dele, não procurar por garota de programa, né, para se satisfazer sexualmente. À medida que a gente bebia, o papo ia ficando cada vez mais quente e começamos a conversar sobre nossas preferências na hora H. E num desses momentos ele acabou passando a mão na minha perna. Dani, só dele colocar a mão na minha perna já fiquei louca. Acabei nem conseguindo disfarçar. Nessa hora, Silas fez um movimento para me beijar e eu falei que eu não podia fazer aquilo, pois eu era uma mulher casada e poderia aparecer alguém ali. Ele então me propôs a ir para um motel. A princípio eu recusei. Falei que aquilo era uma loucura, mas a conversa fluiu, o tesão aumentou e fomos. Ele começou a me beijar e começou a dizer que já me desejava há muito tempo. E a cada beijo que ele dava no meu corpo, eu ficava mais enlouquecida. E naquela noite acabamos, né? Diz ela que ficaram igual dois adolescentes. Vocês entenderam, né, meninas? Ficamos no motel até 4 da manhã. Tomamos banho de piscina, transamos na banheira, na cama. Bom, fizeram a festa. Depois disso, ele me deixou na porta de casa e eu fui dormir. No outro dia, acabei acordando com uma dor na consciência enorme. Porém, meu pensamento alternava entre arrependimento de ter traído Osvaldo e encantamento por ter me deitado com Silas. Silas me tratou de uma forma maravilhosa na cama. Vale lembrar, Dani, que Osvaldo foi meu primeiro homem. E depois dele eu nunca mais... Bom, eu nunca tinha transado com nenhum outro homem. Começa por aí, né? Assim passei meu final de semana. Triste pela traição, mas realizada pela noite maravilhosa de sexo que eu tive. Bom, então segunda-feira, quando cheguei no trabalho, Silas me cumprimentou de forma que ele sempre me cumprimenta. Alegre, sorridente, não deixamos transparecer nada para nenhum colega de trabalho. Na hora do almoço, como era de costume, almoçamos juntos e não tocamos no assunto do que tinha acontecido entre a gente. E assim seguimos, sem querer comentar nada sobre o assunto. Já na minha casa, a relação com Osvaldo continua a mesma, a gente distante um do outro, sem muita troca, só que um agravante. Minha paciência com Osvaldo estava diminuindo gradativamente. Dani, depois de 2 meses, eu e Silas acabamos ficando juntos novamente. A verdade é que aquele dia que ficamos juntos, né, aquele dia nunca mais saiu da minha cabeça. Na primeira oportunidade que eu tive, eu convidei ele para repetir aquele momento. E passamos juntos de lá para cá a ter uma relação. Continuamos saindo com certa frequência e já até chegamos a viajar juntos. Claro, com toda a descrição que a minha situação exige, pois eu continuo casada com o Osvaldo. Bom, em alguma dessas ocasiões que eu e Silas saímos, ele já conversou comigo sobre a possibilidade de eu me divorciar do Osvaldo e da gente viver junto. Só que, Dani, o que ainda me une ao Osvaldo é a pena que eu sinto e do rumo que a vida dele tomou depois da perda do nosso filho Ricardo. Infelizmente, ele nunca teve força suficiente para conviver com a dor, pois a dor nunca vai passar, mas a gente tem que continuar seguindo. Infelizmente, Osvaldo não conseguiu seguir de uma forma branda. Eu tenho convicção que se Osvaldo não tivesse desanimado de viver, a nossa relação hoje seria completamente diferente. Bom, então, Dani, ao mesmo tempo que eu me culpo traindo Osvaldo, eu não tenho coragem de me separar dele. Seja para viver com o Silas ou seja para começar uma vida sozinha. Eu casei muito cedo, eu nunca tive muito tempo para as minhas individualidades. Só que eu sei que mesmo com todo esse distanciamento físico entre mim e Osvaldo, eu ainda continuo sendo o porto seguro dele. E eu não sei se eu me perdoaria se algo acontecesse com ele. Então eu ainda prefiro manter esse casamento, mesmo tendo muita vontade de começar uma nova etapa na minha vida. Eu tenho receio também da reação do meu filho Júnior, caso eu abandone o pai dele. Mas também morro de medo de um dia esse meu adultério ser descoberto e eu sair como uma grande vilã nessa história. Bom, Dani, essa é a minha história. Agradeço pela paciência em ler e fique à vontade caso queira compartilhar com as alistas do canal.
Só para ressaltar, quero dizer que todos os nomes já foram trocados. Um beijo. Um beijo para você também, Alice. Cara, olha, às vezes eu falo assim, né? Traição é traição? Traição é traição. Mas, cara, parece que tem traições e traições, né? E não é passando pano, sabe? É situações e situações, né? Certo, trair não é, mas sei lá, tem horas que eu nem sei. Não sei se tem horas que eu, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo nessa história, você tem minha idade, né? Você casou muito nova, 18 anos, com o primeiro homem que apareceu na sua vida. E eu sempre fui contra esse negócio de casar com o primeiro homem que apareceu na vida. Sério, gente, por mais que tem gente que acha lindo, romântico, eu tinha uma vizinha, que ela até me assiste meus vídeos, eu tenho certeza que ela vai saber que eu tô falando dela. A gente conversava muito sobre isso, porque ela casou com o primeiro homem da vida dela. Ela falou, Dani, eu nunca tive outro homem, ela era do interior, né, quando ela era mais nova, ela nunca tinha tido outro homem, ela conheceu esse cara, namoraram, tal, casaram, e ela sempre contava essa história pra mim. E ela sempre também me falava assim, que muitas vezes ela chegou a se arrepender, porque ela olhava assim, às vezes ela falava assim, Dani, você tem tanta experiência, você conta tanta coisa, e eu tenho a sensação que eu não vivi nada. Conclusão, acho que depois de 10 anos de casado, eles acabaram se separando. Hoje ela tá até com outra pessoa, tá super bem, super feliz. Ele também tá feliz com outra pessoa. E eu sempre achei assim, nossa, ela vai ter a necessidade, uma hora esse casamento vai acabar. Porque ela tinha necessidade. Ele era um cara mais caladão, mas ela era uma mulher, sabe, exuberante, assim, bonita, saidona. Ele muito na dele, esse casal. Parecia muito até com você contando aí. Mas ele só tinha um filho. E eu sabia que aquilo ali uma hora ia, apesar deles parecerem ser um casal assim, nossa, super bem e tal, mas eu sabia que ia chegar uma hora que ela ia querer dar a liberdade, ter a liberdade da vida dela. E não é questão da liberdade, é questão de você querer conhecer a vida, né? Poxa, e eu sei que nessa época, como a gente é da mesma época, quem engravidava tinha que casar, gente. Era um escândalo, vocês não estão entendendo. Na minha escola, eu lembro que eu era, sei lá, as meninas de 18, 19 anos que engravidavam, todas elas casaram. Acho que 100% nem deu certo o casamento. Mas a 100% das minhas amigas que engravidaram nessa época de escola, elas se casaram, entendeu? Porque tinha que casar, era, né, ainda mais classe média, assim, classe alta. Era um absurdo você estar grávida e não casar. Não interessa quem era o cara, não interessa se tinha um mês de namoro, mas tinha que casar. Então eu acho que daí você já pula uma etapa muito grande da sua vida, que é a etapa que você tem pra curtir, cara. Que é a juventude, né? Vamos colocar aí dos seus 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Bom, eu não falo nada que eu fui mãe da Melina com 24, mas eu acho que eu fui mãe até cedo. Acho que hoje eu seria mãe com 30 anos. A Melina fala, mãe, se eu for mãe um dia vai ser lá depois dos 30, porque eu quero me formar, eu quero ter não sei o que. Falei, já até parei de querer neto de você, Bruninho, porque vocês só falam que vão ter filho depois do... Bruninho, então, acho que depois dos 40. Então, assim, eu acho legal isso, porque eu hoje a minha cabeça seria, nossa, eu engravidaria, sei lá, com uns 30 anos, eu casaria, curtiria bem meu marido, curtiria bem a vida, ou também se eu não casasse, curtiria bem minha vida sozinha, ia alavancar minha carreira primeiro, depois ia pensar nessa história de filho e casamento. É que era uma outra época, parece que a gente era criada para ter filho e casar. Sabe? É engraçado falar isso pra vocês, porque tem tão pouco tempo, assim, eu acho, se for pensar assim, não é tanto tempo, há 30 anos atrás, vamos colocar, né, que você tinha 19 anos, há 30 anos atrás, não é tanto tempo assim, e como muda a mentalidade. Eu lembro que na minha própria casa, assim, a minha mãe, o meu pai não. É por isso que eu falo, gente, eu não sei, talvez minha vida teria sido muito diferente se meu pai não tivesse morrido. O meu pai, ele falava muito, ter uma profissão, trabalhar, né, ser independente. Já a minha mãe,
que, né, por ser mulher, ela deveria falar isso. A minha mãe, ela tava mais na cabeça assim, ai, nossa, você tem que arrumar um bom marido. Não era nem um bom marido, era um bom partido, que ela falava assim, tá? Você tem que arrumar um bom partido, você tem que arrumar uma pessoa assim, tipo assim, ela nunca me incentivou. Olha, Daniele, vai estudar, vai se formar, né? Vai ser alguém na sua vida. Não, na cabeça da minha mãe, eu tinha que arrumar um bom marido. Era isso, né? E... gente, a minha própria mãe. Então eu acho assim, você já pula ali várias etapas da sua vida, né? Que é realmente 18 anos, caramba, né? Aí você, tudo bem, consegue, que bom, né? Que você tem um apoio familiar também, você consegue fazer sua faculdade e tal. Eu não quero nem imaginar a morte de um filho. Ai, amiga, não consigo nem imaginar isso, sabe? Mas perdi pessoas muito próximas, né? Minha mãe, meu pai, minha avó, minha madrasta, meus avós. Eu não tenho nenhum avô, gente, mas nem parte de mãe, nem parte de mãe, nem parte de nada, entendeu? Tia Neila, que era uma tia que foi praticamente uma mãe também pra mim. Então, assim, pessoas muito próximas, eu perdi muitas. E cada um vai lidar com o luto de uma forma. Claro que a perda de um filho deve ser insuportável, sabe? Mas infelizmente o Osvaldo, ele realmente, de repente, ele precisa de uma ajuda psicológica para sair desse buraco que ele entrou. Porque, ok, a pessoa se vai, a pessoa morre, mas você tem que pensar que você tá viva, né? Então você também não pode se enfiar dentro desse buraco junto com o Osvaldo. Então, eu acho que é aí que deu chance de você conhecer outra pessoa e acaba, né, igual você falou, se não fosse isso, talvez seu casamento tivesse ótimo. E não é passando pano pra você, não é achando que você tá certa, não, porque igual eu falo, eu acho que casamento a gente tem que terminar mesmo, se, né, se chega nessa conclusão. Entendo o seu medo também de terminar isso com o Osvaldo desse jeito. Talvez seria até legal você conversar com uma psicóloga, explicar, né, essa situação, o que você faria, ou então, né, eu não sei também se o Osvaldo toparia, mas ele, de repente, num psicólogo também, para ajudar também, porque eu acredito que ele é um cara novo também, né, ajudar ele passar por isso, que já tem tantos anos, né, e foi o que você falou, você fica com medo de terminar, mas ao mesmo tempo, o maior medo é que isso venha a público. E aí termine de uma pior forma possível, você tá me entendendo? Porque todas as formas agora já vão ser dolorosas. Gente, o término é sempre doloroso pra alguém. Isso não adianta. Falar que terminamos numa boa, você lê textão, né, no Instagram de famoso, então terminamos amigos, daqui a 2 semanas começa a trocar farrapada no Instagram. Não existe término numa boa. Alguém vai sofrer. Porque se tá terminando é porque alguma coisa aconteceu. E se acabou o amor, alguém tava amando ainda. Sabe, às vezes não acaba assim as duas partes na mesma hora. Só que uma parte acaba e você tem que dar um basta, porque você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar com uma pessoa que você não gosta mais? Não existe isso, sabe? Então, o término já é doloroso para alguém. No seu caso, né, também assim, eu acho que você também não pode ficar colocando toda essa pressão em cima de você. Que o Osvaldo, ok, o Osvaldo precisa de você, Osvaldo, né? Mas você também perdeu um filho, não foi só o Osvaldo que perdeu um filho. Só que você conseguiu lidar de uma forma, ele tá lidando de outra, né? Eu vi esses dias a mãe da Marília Mendonça dando uma entrevista. E, cara, imagina como que deve ser pra aquela mulher ter perdido uma filha nova no auge da carreira. Não que seja diferente a dor, não, tá? Mas eu vi ela falando que ela tem que continuar vivendo. E é verdade. A pessoa que morre, ela infelizmente se foi. Mas quem ficou aqui não tem como se enterrar junto. Não tem como, sabe, você parar de viver. Então, talvez seria legal o Osvaldo procurar um psicólogo, que eu não sei se ele faria, pra te falar bem a verdade, pelo que você contou.
Mas, por mais que talvez doa, não vai ter como você ficar nessa relação. Você vai ficar como? Você vai ficar... Mesmo que você não fique com Silas, tá? Eu não tô falando... Nem coloquei Silas ainda nessa história. Que, claro, né? Te devolveu lá o prazer, a vida de sair, viajar. Quem não quer, cara? Você é uma mulher nova, você é da minha idade. Tô falando 49 anos. Você acha que eu quero estar dentro de casa, né? Não, a gente quer sair, a gente quer viajar, a gente quer rir, a gente tá viva, a gente não morreu, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma resolução nesse caso. Por mais que doa em Osvaldo, talvez seja melhor você acabar agora, porque eu acho que pode doer muito mais, ou não, também não sei, porque do jeito que o Osvaldo tá, parece que ele já meio que deixou tudo pra lá, mas talvez doa muito mais se ele descobre, né, uma traição sua, né? É o que a gente chamava de viúva de marido vivo, né? Que minha tia Neila, gente, minha tia Neila, ela inventou essa expressão, não sei se já existia. Ela usava muito, porque o meu tio Paulo, o marido dela, era exatamente Osvaldo ele. Não que o tio Paulo tivesse depressão, nada disso. Ele era professor numa universidade, o negócio dele era ir lá, dar aula, voltar pra casa. Ele tinha um escritório atrás da casa dele, que eu amava ficar naquele escritório, era um casarão que ele fez, e tinha de tudo ali, sabe? Como ele dava aula, tinha vários livros, ele fazia pipa. Quem adorava soltar pipa? E eles não tinham filhos, tia Neila foi ter Isabela bem depois. Então eu ficava ali naquele escritório vendo as pipas. Só que a vida de tio Paulo era ali, dentro daquele escritório. E tia Neila, nossa senhora, tia Neila saía de segunda a segunda. Barzinho era, né, árvore, mato pra ela. Então assim, ele não acompanhava, mas ele também não falava nada. E tia Neila falava, eu sou viúva de marido vivo, porque ela ia em todas as festas da família sozinha, todas as comemorações de Natal sozinha, todas as comemorações de Ano Novo sozinha. E ele sempre em casa, no mundo dele. Só que eles aprenderam a viver assim, entendeu? Até que tio Paulo morreu, e eles foram vivendo assim. Mas, sei lá, hoje olhando aquela relação deles, será que eles foram felizes? Não, porque minha tia não era feliz nessa relação. Ele visivelmente também não era feliz nessa relação. E foram meio que empurrando com a barriga e foram vivendo assim, entendeu? Então eu acho que hoje a vida é muito... Gente, a vida é muito curta. Muito curta. A gente viu agora aí, a gente acabou de sair de uma pandemia. Nem sei se já saímos, né? Espero que sim. A gente acabou de sair de uma pandemia que a gente viu milhares de pessoas novas, velhas, rica, pobre, morrerem, né? Pessoas que tinham tanta... Aliás, todo mundo tem tanta coisa pra fazer, né? Eu acho que independente se é nova, velha, meia idade, que seja, todo mundo tem planos que vai fazer e e muitas dessas não completaram. Então, assim, cada vez eu vejo que a gente tem que viver mais o hoje. Então não adianta ficar empurrando com a barriga, sabe? E aí? O que eu vou fazer? Né? Eu tenho alguns amigos assim que às vezes se abrem comigo, sabe? É até engraçado, que eles têm problema no casamento deles também. Homens, que às vezes têm problema com as mulheres deles. E muitos ficam, Dani, eu queria muito me separar, mas tem os filhos, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Aí eles acabam traindo a mulher, eles acabam fazendo outras coisas que talvez vai prejudicar muito mais essa mulher do que se ele realmente se abrir e falar, olha, não dá mais, não quero mais, quero, né? Então por isso que eu falo, eu acho que a gente sempre tem que ser verdadeiro. E como dizia o meu Silvio, o guru, você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que contar essa verdade pra você. Eu tô feliz do jeito que eu tô, né? Porque não adianta você mentir pra você, né? Que você tá feliz e não tá. Então eu acho que a gente tem que, sabe, tem que viver a nossa vida. É isso. Bom, um beijo pra vocês. Um beijo pra você, Alice. Deixa aí o comentário pra ela. Eu espero que tudo se resolva. Eu espero que você, Osvaldo, Silas, seu filho,
Que fique tudo bem, que vocês consigam resolver essa situação e que de um jeito que seja bom para todo mundo. Como eu digo, infelizmente, né, não é que vai ser bom para todo mundo, alguém vai sofrer, alguém, né? Mas com o tempo tudo passa, amiga. Pode ter certeza, o tempo cura tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau.